A vilã mais fria dessa novela entrou naquele apartamento achando que era intocável, achando que ninguém no mundo poderia alcançá-la, e soltou pela boca cada segredo sujo que carregava no peito. Só que tem uma coisa que a Pilar esqueceu, meus amores. Ela esqueceu que as paredes ouvem. Ela esqueceu que o destino tem timing perfeito. E principalmente, ela esqueceu que a Francesca, aquela mulher misteriosa que ninguém entende de onde veio, estava do outro lado daquela porta com o celular na mão registrando cada palavra. Se você acompanha essa história de perto comigo, corre agora e deixa aquele like caprichado, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou contar nos próximos minutos é de arrepiar do começo ao fim. A confissão que vem por aí destrói a vilã, liberta a Adriana e coloca a família Brandão inteira de joelhos. Você não pode piscar. Você não pode sair daqui. Porque essa é a virada que a gente esperava desde o dia que a Adriana entrou naquele presídio injustamente. Tudo começa quando a Pilar, aquela criatura sem coração, que colocou a Adriana atrás das grades, comete o deslize que vai selar o destino dela para sempre. Ela, achando que estava completamente sozinha no apartamento que roubou do próprio irmão morto, começa a falar em voz alta sobre tudo o que fez. Meu Deus do céu, gente! É impressionante como a maldade cega uma pessoa a esse ponto. A Pilar caminha pela sala do apartamento do Arthur, aquele mesmo lugar onde ela expulsou a família da Adriana sem dó nem piedade. E vai soltando cada palavra que, se caísse nos ouvidos certos, seria o suficiente para mandar ela direto para a cadeia. E é aí que a coisa fica boa, meus amores. Porque a Francesca, aquela figura misteriosa que vive aparecendo do nada e sumindo do nada, essa mulher que ninguém sabe direito de onde veio nem para onde vai, ela estava ali, do lado de fora, escondida como uma sombra, ouvindo cada palavra que saía da boca envenenada da Pilar. Não pode ser, gente, não pode ser. Vocês precisam entender o tamanho dessa coincidência. Aquela mulher que a gente pensava ser só uma alma solitária, que se comoveu com a tristeza do Otoniel. Ela estava ali no momento exato em que a Pilar decidiu confessar os próprios crimes. A Francesca chega perto da porta com o coração batendo acelerado. Ela reconhece a voz da Pilar imediatamente. E aí, meus queridos, ela faz uma coisa que vai mudar completamente o rumo dessa história. Com as mãos tremendo, com o coração quase saindo pela boca, a Francesca pega o celular dela, aciona o aplicativo de gravação e começa a registrar tudo. Cada palavra, cada respiração, cada sussurro maldoso que a Pilar deixa escapar naquele instante. Meus amores, vocês precisam entender o que estava se passando dentro do peito da Francesca naquele exato momento. Aquela mulher, aquela alma sofrida que tinha entrado na vida do Otoniel quase por acaso, estava sentindo uma mistura de emoções tão intensa que ela mal conseguia se manter em pé. De um lado, o pavor de ser descoberta. De outro lado, a certeza absoluta de que ali, naquela porta entreaberta, estava se abrindo uma janela que podia mudar o destino de uma família inteira. A Francesca prendeu a respiração. Ela colou o corpo na parede fria do corredor daquele prédio. Ela não podia fazer o menor ruído, nem um respiro mais forte, nem um movimento em falso. Porque se a Pilar percebesse a presença dela ali, meus queridos, aquela oportunidade única, aquele presente dos céus, ia se perder para sempre. E junto com essa oportunidade, ia se perder também a última chance da Adriana de conseguir a liberdade. Foi de arrepiar a espinha. A Francesca sentiu o coração bater tão forte que ela achou que a própria Pilar ia escutar as batidas do outro lado da porta. O celular na mão dela tremia, os dedos formigavam, o suor escorria pela testa dela como se fosse uma torneira aberta. Mas mesmo assim, meus amores, mesmo com todo aquele nervosismo, ela manteve o aparelho firme, apontado na direção da porta, capturando cada onda sonora que saía daquela sala amaldiçoada. E aí, a Pilar continuou falando. A vilã continuou desabafando sozinha as maldades que carregava no peito. E a Francesca, meus queridos, ela pensou em tudo o que tinha vivido, até chegar naquele momento. Ela pensou no primeiro dia que viu o Otoniel colocando flores em um túmulo. Pensou no jeito humilde daquele senhor tratando as pessoas. Pensou no beijo tímido que os dois tinham trocado. Pensou na dor que ele sentia toda vez que falava da neta presa injustamente. E aquilo, gente, aquilo deu força para ela continuar ali. Porque a Francesca não era apenas uma mulher com um celular gravando uma confissão. Ela era, naquele momento exato, o instrumento da providência divina.
Era a mão do destino se movendo para colocar as coisas nos devidos lugares. Era a resposta silenciosa a todas as orações que o Otoniel tinha feito nos últimos meses. A todas as lágrimas que a Elisa tinha derramado. A todas as noites em claro que o Maurício tinha passado pensando na irmã presa. A Francesca sentiu que Deus estava usando ela naquele momento. E essa certeza, meus amores, essa certeza espiritual, deu força para ela permanecer firme, imóvel, silenciosa, capturando cada palavra daquela confissão que ia mudar completamente o rumo dessa história tão sofrida. E o que a Pilar fala, gente do céu, é de cair o queixo. Ela começa a rir sozinha, aquela risada de vilã que dá arrepio na espinha, e vai despejando toda a maldade que carrega dentro do peito. Adriana pensa que ainda vai sair viva daquele presídio? A Pilar diz, com um sorriso maldoso brincando nos lábios. Ela não faz ideia do que ainda vem por aí. Eu paguei caro para colocar aquela mulher lá dentro, e vou pagar mais caro ainda para que ela nunca mais saia. Segurem firme, porque tem mais. A Francesca, do lado de fora, aperta o celular contra o peito e sente uma mistura de horror e satisfação. Ela sabe que está segurando nas mãos a prova que pode mudar tudo. A gravação vai correndo. Cada segundo é ouro puro. Cada frase é uma bala apontada na direção da Pilar. E aí a bomba estoura de vez. A vilã confessa detalhes que nem o próprio Ademir talvez soubesse com tanta precisão. Ela admite que sabia exatamente quem era a Zene, que sabia quem estava por trás daquele ataque covarde dentro do presídio. A Pilar continua caminhando pela sala, agora com a taça de vinho na mão, brindando sozinha a própria maldade. Aquela detenta cumpriu direitinho o que eu paguei para ela fazer. A Pilar solta entre goles de vinho. Só é uma pena que a Adriana não tenha morrido de vez. Mas ainda dá tempo. Ainda dá muito tempo. Misericórdia, gente. A Francesca ouve cada palavra e o corpo dela treme de raiva. Ela pensa no Otoniel, aquele senhor de coração puro que ela conheceu por acaso. Aquele homem que só chorava pela neta injustamente presa. E agora, ela tem nas mãos aquilo que pode devolver a paz para a família dele. A gravação continua, sem que a Pilar perceba absolutamente nada. A vilã, embriagada pela própria arrogância, embriagada pelo vinho e pela sensação de vitória, vai despejando cada segredo sujo que carrega. Ela fala do dinheiro que passou para dentro do presídio. Ela fala das mensagens trocadas com quem executou o ataque. Ela fala com tanta naturalidade que parece que está contando um caso qualquer de novela, sem imaginar que ela mesma é a vilã principal dessa história. E é aí que a Francesca percebe o tamanho do que tem nas mãos. Aquele áudio não é uma prova qualquer. Aquele áudio é o fim da Pilar. É a libertação da Adriana. É a justiça que essa família estava implorando aos céus há tanto tempo. Só que agora, meus amores, vem a segunda parte dessa revelação bombástica. Porque a Pilar não para por aí. Vocês acham mesmo que uma confissão sobre o ataque no presídio seria suficiente para derrubar uma vilã desse tamanho? Nada disso. A Pilar vai muito além. E a gravação da Francesca captura absolutamente tudo. Lembram quando a Adriana foi condenada por um crime que ela nunca cometeu? Lembram do desespero da família dela vendo aquela sentença de 12 anos cair sobre uma inocente? Pois é, gente. A Pilar começa a falar sobre isso também. Ela solta uma frase que gela o sangue de quem ouve. Colocar aquela mulher atrás das grades foi o primeiro passo. A Pilar diz, com uma frieza que só os monstros de verdade conseguem ter. Mas eu quero mais. Eu quero que ela sofra. Eu quero que ela apodreça naquele presídio até nem se lembrar mais de quem ela é. Virgem Santíssima, que absurdo! A Francesca, do outro lado da porta, sente as pernas fraquejarem. Ela nunca imaginou que uma pessoa pudesse ter tanto ódio guardado no coração. A Pilar admite, com todas as letras, que queria a Adriana fora do caminho, que contratou pessoas, que planejou cada detalhe do ataque no presídio, que sabia exatamente o que a Zene ia fazer com a neta do Otoniel. E o pior, gente, o pior de tudo é que a Pilar não demonstra nenhum arrependimento. Nenhum. Ela fala como se estivesse contando uma vitória, como se tivesse orgulho do que fez. Ela ri. Ela brinda. Ela dança sozinha na sala do apartamento do irmão morto, comemorando a desgraça alheia como se fosse uma conquista pessoal. Aquele velho Otoniel achava que a netinha dele ia herdar tudo isso aqui? A Pilar gargalha. Que ilusão! Essa casa é minha, esse dinheiro é meu, essa herança é minha.
E ninguém vai tirar isso de mim. A Francesca aperta o celular contra o peito e uma lágrima escorre pelo rosto dela. Não é uma lágrima de tristeza, meus amores. É uma lágrima de justiça. Porque ela sabe, ela tem certeza absoluta de que aquela gravação vai destruir a Pilar de uma vez por todas. E aí a coisa fica ainda mais impressionante. A Pilar continua falando sem parar, sem se dar conta de que está cavando o próprio túmulo com cada palavra. Ela menciona nomes, ela menciona valores, ela menciona até mesmo pessoas do próprio círculo dela que ajudaram nos planos malucos que ela colocou em prática. Eu contratei o melhor dos melhores para fazer o serviço lá dentro. A Pilar diz, quase gritando de alegria. Aquela Zene foi uma peça fundamental. Uma delinquente daquelas que faz qualquer coisa por dinheiro. E olha que eu paguei bem, viu? Paguei muito bem para ela dar aquela facada na Adriana. Meu Deus, gente do céu. A Francesca precisa colocar a mão na boca para não gritar de horror. Ela agora tem certeza absoluta de que a Zene não agiu por conta própria. Que aquele ataque covarde não foi obra do acaso. Que a Pilar, aquela mulher sem alma, foi a mentora de tudo. E o mais impressionante é que a Pilar continua se derramando em confissões. Ela fala do Ademir, fala das armações jurídicas, fala de como manipulou tudo para que a Adriana fosse condenada. Fala do dinheiro que passou para pessoas do sistema para garantir que a decisão fosse contra a Adriana. É uma torrente de confissões que não acaba mais. E a Francesca está registrando cada segundo desse tesouro que caiu do céu. Foi de cair o queixo, gente. Vocês precisam entender o tamanho do que a Francesca tem nas mãos agora. É como se ela tivesse encontrado um mapa do tesouro no meio de um deserto. Cada palavra da Pilar é uma pá de terra a mais no túmulo da própria vilã. E quando finalmente a Pilar termina de despejar todo aquele veneno, quando ela finalmente decide que já festejou o suficiente e resolve sair para dormir, a Francesca continua ali, imóvel, com o celular ainda gravando. Ela quer ter certeza. Ela precisa se certificar de que a Pilar não vai voltar, que não vai perceber a presença dela ali fora, que a gravação vai continuar sendo um segredo bem guardado. A Pilar caminha até o quarto, ainda cantarolando uma música qualquer, ainda comemorando as próprias maldades. Ela apaga as luzes uma por uma. Ela fecha as portas. Ela se prepara para dormir tranquila, sem saber que naquele mesmo momento a vida dela acaba de mudar para sempre. Só quando a Francesca escuta o som da porta do quarto se fechando é que ela finalmente respira aliviada. Com as mãos ainda tremendo, ela desliga a gravação. Aperta o botão de parar com uma delicadeza quase religiosa, como se estivesse manuseando um objeto sagrado. Porque é isso que ela tem nas mãos agora. Um objeto sagrado. A prova que pode devolver a liberdade para uma mulher inocente. A Francesca sai dali com passos cuidadosos, quase nas pontas dos pés. Ela desce as escadas do prédio sem fazer barulho. Ela atravessa o saguão sem chamar a atenção do porteiro. Ela sai para a rua e finalmente sente o ar da noite bater no rosto dela. Só então, gente, só então ela se permite chorar. Chorar de alívio, chorar de emoção, chorar de gratidão pelo universo ter colocado ela naquele lugar, naquela hora, com o celular na mão. E aí, no meio da rua vazia, no meio daquela noite paulistana, a Francesca aperta play no celular para conferir se a gravação ficou boa. E é impressionante como o áudio está cristalino, meus amores. Cada palavra é clara. Cada risada da Pilar é audível. Cada confissão está ali, gravada, eterna, indestrutível. A Francesca sorri no meio da rua. Ela sorri como quem acaba de ganhar na loteria. Porque é isso que ela ganhou. Ela ganhou a chave que vai abrir a cela da Adriana. Ela ganhou o instrumento que vai destruir a Pilar. Ela ganhou o troféu da justiça que tanta gente estava esperando. Só que agora vem a parte mais difícil, meus queridos. Porque ter a prova nas mãos é uma coisa. Saber o que fazer com ela é outra completamente diferente. A Francesca sabe que se agir com pressa demais, se contar para as pessoas erradas, tudo pode se perder. A Pilar tem poder. A Pilar tem dinheiro. A Pilar tem o Ademir do lado dela. E a gente sabe muito bem do que aquele advogado é capaz. A Francesca, então, toma uma decisão que vai definir tudo daqui para frente. Ela decide não contar para ninguém. Não vai correr para o Otoniel. Não vai correr para a polícia. Não vai correr para a imprensa. Ela precisa pensar direitinho. Ela precisa encontrar a pessoa certa. A pessoa que tem tanto interesse em derrubar a Pilar quanto ela mesma.
E é aí que o nome do Pedro brilha na cabeça dela. Meu Deus, gente, que jogada perfeita! Quem melhor do que o Pedro para receber essa prova? Quem melhor do que o advogado que ama a Adriana com toda a alma? Quem melhor do que o filho que já enfrentou o próprio pai para defender a fisioterapeuta injustamente presa? A Francesca sabe. A Francesca tem certeza. O Pedro é a pessoa certa para receber essa bomba que ela tem nas mãos. Mas a Francesca também sabe que precisa agir com muito cuidado. Se a Pilar desconfiar de alguma coisa, se ela farejar que existe uma gravação por aí, aquela vilã vai fazer de tudo para encontrar e destruir. A prioridade da Francesca agora é uma só: proteger o áudio a qualquer custo. Nem que para isso ela tenha que sumir do mapa por alguns dias. Ela guarda o celular no bolso do casaco, aperta contra o peito e vai caminhando pela rua com um passo firme. Ela sente que finalmente pode fazer algo bom pelo Otoniel, pela Elisa, pela Adriana, pela família toda que sofreu tanto nas mãos da Pilar. E essa sensação, meus amores, essa sensação de dever cumprido, essa sensação de ser instrumento da justiça, é a coisa mais bonita que existe. No dia seguinte, a Francesca acorda cedo, muito cedo. Ela mal conseguiu dormir a noite inteira. O celular ficou o tempo todo debaixo do travesseiro dela, como se fosse um tesouro que ela não podia perder de vista nem por um segundo. Ela olhou aquela gravação umas 10 vezes durante a madrugada. Ouviu do início ao fim. E cada vez que ouvia, a raiva da Pilar crescia mais e mais dentro do peito dela. Agora é hora de agir. A Francesca sabe onde encontrar o Pedro. Ela lembra do escritório dele, lembra dos comentários que o Otoniel fez sobre o advogado. Ela pega o celular, pega o casaco e sai de casa determinada. Hoje é o dia. Hoje a verdade vai começar a aparecer. Hoje a Pilar vai começar a cair. A Francesca chega no escritório do Pedro com o coração aos pulos. Ela hesita antes de entrar. Ela dá voltas na rua umas 3 vezes antes de criar coragem. Porque uma vez que ela cruzar aquela porta, uma vez que ela contar o que sabe, não tem mais volta. A vida dela vai mudar para sempre. Mas ela pensa na Adriana, presa injustamente, sofrendo dentro daquela cadeia, e a coragem volta de vez. Ela entra no escritório. A secretária estranha aquela mulher desconhecida chegando sem hora marcada, mas a Francesca insiste. Ela diz que precisa falar com o Pedro urgentemente, que é uma questão de vida ou morte, que envolve o caso da Adriana Assunção. Só o nome da Adriana faz a secretária hesitar. Ela olha para a Francesca, olha para a porta da sala do Pedro e decide chamá-lo. O Pedro sai da sala com aquele ar cansado de quem passa a noite sem dormir tentando encontrar uma saída para o caso da mulher que ama. Ele olha para a Francesca sem reconhecer aquela figura estranha. Mas quando a Francesca fala uma única frase, gente, uma única frase, o Pedro sente o coração parar. O senhor precisa ouvir o que eu tenho no meu celular. A Francesca diz, com a voz firme mas cheia de emoção. Pode ser a chave para libertar a Adriana? Meu Deus do céu, que momento! O Pedro leva a Francesca imediatamente para dentro da sala, fecha a porta, manda a secretária não interromper por nada nesse mundo. E aí, com as mãos tremendo, com a respiração acelerada, ele se prepara para ouvir aquilo que essa mulher desconhecida veio trazer para ele. A Francesca senta na cadeira em frente ao Pedro. Ela tira o celular do bolso com uma reverência quase religiosa. Ela conta para o Pedro, rapidamente, quem ela é. Que conhece o Otoniel. Que se apaixonou por aquele senhor de coração puro. Que quer ajudar a família dele. O Pedro escuta cada palavra com uma atenção que nunca teve na vida. E aí, quando a Francesca finalmente aperta play no celular, quando as primeiras palavras da Pilar começam a sair do alto-falante, o Pedro sente o mundo girar. Ele leva as mãos à cabeça. Ele se levanta da cadeira. Ele anda pela sala como um leão enjaulado. Ele volta a sentar. Ele pede para Francesca voltar à gravação do início. Ele quer ouvir tudo de novo. E de novo. E de novo. Isso não pode ser verdade. O Pedro sussurra, com os olhos marejados. Isso é real? Isso é mesmo a voz da Pilar? A Francesca confirma com a cabeça. Ela conta como aconteceu. Como estava lá por acaso. Como ligou o celular quase por instinto. Como conseguiu registrar cada palavra sem que a Pilar percebesse. O Pedro escuta tudo em silêncio, quase sem respirar. E quando a gravação chega naquela parte, gente, naquela parte em que a Pilar admite ter contratado a Zeni para atacar a Adriana no presídio, o Pedro não aguenta. Ele começa a chorar. Chora de raiva. Chora de emoção. Chora de alívio.
Porque agora, meus amores, agora ele tem em mãos aquilo que estava buscando há tanto tempo. A prova concreta de que a Adriana é inocente, de que a Pilar é a única culpada, de que essa família toda foi vítima da maldade de uma mulher só. O Pedro pega a mão da Francesca, aperta com força, agradece de todo o coração. Ele diz para ela que aquele ato de coragem vai mudar o destino de muitas pessoas, que ela é uma heroína, que o Otoniel tem muita sorte de ter cruzado o caminho de uma mulher como ela. A Francesca, ao ouvir aquelas palavras do Pedro, sentiu os olhos se encherem de lágrimas de novo. Meus amores, ela nunca tinha sido chamada de heroína na vida dela. Nunca. Aquela mulher tinha passado por tantas dificuldades, tinha sofrido tanto nas mãos do destino, que ouvir o Pedro falar aquelas palavras foi como um bálsamo no coração machucado dela. Ela apertou a mão do advogado de volta e disse, com a voz embargada: "Eu só fiz o que qualquer pessoa de bem faria, doutor Pedro." A Francesca respondeu, secando o rosto com as costas da mão: "Quando eu vi aquela mulher confessando tanta maldade, eu não podia me calar. Eu não podia deixar aquela pobre menina apodrecer na cadeia enquanto essa vilã continuava rindo aqui fora. Meu coração não aguentaria." O Pedro escutou a Francesca com uma admiração crescente. Ele nunca tinha imaginado que aquela figura misteriosa que aparecia nos momentos mais improváveis fosse, na verdade, uma alma tão pura, tão dedicada à causa da justiça. Ele começou a entender por que o Otoniel tinha se apaixonado tão rapidamente por aquela mulher. Porque, meus queridos, o Otoniel sempre teve o dom de enxergar as pessoas por dentro, de sentir a alma delas, e a Francesca era, sem sombra de dúvida, uma alma iluminada. Foi de emocionar até pedra. O Pedro se sentou de frente para Francesca e falou de coração. "A senhora sabe o que essa gravação representa?" Ele perguntou com a voz cheia de emoção. "Representa a devolução da minha esposa amada para minha vida. Representa a reconstrução de uma família inteira que foi destruída pela ganância de uma mulher só. Representa a possibilidade de eu poder olhar para o seu Otoniel, aquele senhor que eu tanto respeito, e devolver a ele a alegria de abraçar a neta em liberdade." A Francesca chorou de novo. Chorou compulsivamente, porque ela nem tinha dimensão do tamanho do bem que estava fazendo com aquele simples gesto de ligar o celular na hora certa. Ela achava que estava apenas cumprindo um dever moral. Ela achava que estava apenas fazendo o que qualquer pessoa faria no lugar dela. Mas o Pedro, com aquelas palavras cheias de gratidão, fez ela perceber que o gesto dela era muito maior do que ela imaginava. E foi ali, meus amores, foi ali dentro daquela sala do escritório do Pedro que uma amizade profunda começou a nascer entre aqueles dois. Uma amizade construída sobre o alicerce mais sólido que existe, o amor pela mesma família, porque o Pedro amava a Adriana e a Francesca amava o Otoniel. E ambos queriam a mesma coisa: ver aquela família ferida se recompondo, se reencontrando, voltando a sorrir depois de tanto sofrimento acumulado. E aí, os dois começam a planejar, porque agora não dá mais para ser precipitado. Agora é hora de agir com estratégia. O Pedro sabe muito bem que a Pilar tem recursos, tem contatos, tem o Ademir do lado dela. Se eles apresentarem essa gravação de qualquer jeito, sem preparação, sem provas complementares, a defesa da Pilar pode conseguir invalidar tudo. E aí seria a maior das injustiças. A gente precisa fazer isso do jeito certo. O Pedro diz, agora com a voz firme: "Vou pedir ajuda para o Kleber. A gente precisa autenticar essa gravação. Precisa juntar mais provas. Precisa preparar o terreno para quando isso for a público ninguém consiga desmentir." A Francesca concorda com tudo. Ela entrega o celular para o Pedro fazer uma cópia da gravação em segurança. Ele passa o arquivo para o computador dele, faz cópias em vários lugares. Manda uma cópia para o e-mail dele, outra para um pendrive, outra para a nuvem. Nada pode acontecer com essa prova. Nada. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a Pilar acorda daquela noite de comemoração sem imaginar absolutamente nada do que aconteceu. Ela acorda achando que tudo está sob controle, que a Adriana continua presa, que os planos dela seguem intactos, que ela é a rainha do mundo. Mas a coisa vai começar a se complicar para ela mais rápido do que ela imagina. Porque o Ademir, aquele advogado esperto, aquele homem que farejou o perigo desde sempre, começa a perceber que alguma coisa está estranha. Ele nota que a Pilar anda mais nervosa do que o normal, que ela olha demais para trás quando anda pela rua, que ela ergue a sobrancelha toda vez que o celular dela toca. Alguma coisa mudou.
O Ademir sente no ar. Ele sente que algo saiu do controle. E como bom advogado que é, ele sabe que essas sensações raramente enganam. Ele procura a Pilar. Marca um encontro reservado com ela. E quando os dois se encontram, gente, a tensão no ambiente é impressionante. A Pilar não consegue esconder o nervosismo que passou a sentir de repente. É como se algum instinto animal estivesse gritando para ela que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Mas ela ainda não conseguia identificar o quê. O que está te incomodando, Pilar? O Ademir pergunta, olhando bem nos olhos da cliente. Você está estranha? Você anda se comportando de um jeito que eu nunca vi. A Pilar tenta disfarçar. Ela dá uma risada nervosa. Ela diz que não é nada, que anda cansada por causa do inventário. Mas o Ademir não engole essa história. Ele conhece muito bem o comportamento das pessoas nervosas. Ele sabe que a Pilar está escondendo alguma coisa dele. E aí, ele começa a pressionar. Escuta aqui, o Ademir diz, com aquela voz firme de advogado. Se tem alguma coisa que eu preciso saber, é melhor você me contar agora. Eu não posso te defender se você me esconde informação. Fala tudo pra mim. Aconteceu alguma coisa nova? A Pilar hesita. Ela pensa em contar tudo pro Ademir. Mas alguma coisa dentro dela mesma resiste. Ela decide não falar sobre a suspeita boba que anda sentindo. Ela decide que vai enfrentar sozinha aquele mal-estar interno. Afinal, ela é a Pilar. Ela sempre resolveu tudo sozinha. Não vai ser agora que ela vai precisar da ajuda de um advogado para saber lidar com uma sensação sem fundamento. Mas o Ademir não desiste. Ele começa a pensar em uma nova estratégia. Ele diz para Pilar que talvez seja a hora de eles se afastarem publicamente por um tempo. Que se alguém descobrir a ligação profunda que os dois têm, isso pode complicar as coisas para os dois lados. A Pilar acha estranho, mas concorda. Se o advogado dela está pedindo distância, é porque tem algum motivo. Enquanto isso, dentro do presídio, a Adriana continua vivendo aqueles dias terríveis. Ela ainda não sabe de absolutamente nada do que está acontecendo lá fora. Ela ainda acredita que vai ter que cumprir os 12 anos daquela sentença injusta. Ela ainda pensa que a Zene pode voltar a qualquer momento para terminar o serviço que começou. A Nancy, que virou uma amiga fiel da Adriana lá dentro, tenta animar ela todos os dias. Elas conversam sobre a vida, sobre os planos que a Adriana tinha antes de tudo isso acontecer. Sobre a Elisa, sobre o Otoniel, sobre o Maurício. A Nancy é como uma irmã que a Adriana ganhou naquele lugar de sofrimento. E é ela quem primeiro percebe que alguma coisa está diferente. Porque em uma tarde qualquer, o Pedro consegue autorização especial para visitar a Adriana. Ele chega no presídio com uma expressão diferente no rosto. Uma expressão que a Adriana nunca tinha visto antes. Não é mais aquele olhar de derrota. Não é mais aquele semblante de quem está tentando segurar o inevitável. É um olhar de esperança verdadeira. A Adriana entra na sala de visitas e imediatamente percebe a mudança no Pedro. O coração dela dispara. Ela sabe que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa importante. Alguma coisa que pode mudar tudo. Pedro, a Adriana diz, com a voz embargada. Que cara é essa? O que aconteceu? O Pedro pega as mãos dela por cima da mesa. Ele olha bem nos olhos da mulher que ama. E fala aquelas palavras que ela estava esperando para ouvir há tanto tempo. Adriana, ele diz, quase sussurrando. Uma nova esperança surgiu. Uma esperança grande, Adriana. Não posso te dar detalhes agora, mas eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você aguente firme mais um pouco. A justiça vai chegar até você. Eu prometo. A Adriana começa a chorar. Chora de emoção. Chora de esperança. Ela não sabe o que aconteceu, mas ela sente na alma que alguma coisa muito grande está prestes a acontecer. Ela aperta as mãos do Pedro. Ela agradece. Ela pede a Deus para que essa esperança não seja em vão. Quando o Pedro sai da sala de visitas, a Nancy percebe imediatamente. Ela vê a Adriana voltando para a cela com um sorriso no rosto que ela não via há muito tempo. A Nancy corre até a amiga. Adriana, o que aconteceu? Que sorriso é esse? A Adriana não pode contar detalhes. Ela nem sabe direito o que está acontecendo. Mas ela diz para Nancy que alguma coisa boa está prestes a chegar. Que o Pedro descobriu algo importante. Que uma nova esperança apareceu no horizonte. A notícia se espalha rapidamente entre as detentas. Aquela sensação de que uma delas pode ganhar a liberdade injustamente arrancada delas é sempre uma alegria coletiva. Todas as mulheres que sofrem naquele lugar por crimes que não cometeram torcem pela Adriana.
torcem para que ela seja o exemplo de que a justiça, mesmo demorada, mesmo tortuosa, sempre chega. E enquanto isso, do lado de fora, as coisas começam a esquentar para Pilar. A vilã, sem saber o motivo, começa a sentir olhares estranhos das pessoas ao redor. O Ulisses, o próprio irmão dela, começa a desconfiar que a irmã está escondendo alguma coisa muito grave. Ele conhece a Pilar a vida inteira. Ele sabe quando ela está com o rabo preso. E naquele momento, o rabo estava preso. Pilar, o que está acontecendo com você? Ulisses pergunta, em um momento em que os dois se encontram na casa de Arthur. Você está estranha. Você anda olhando para todo mundo com desconfiança. O que foi? A Pilar tenta desconversar, mas o Ulisses não engole. Ele começa a pressionar a irmã, a dizer que ela precisa parar com essa história, que se ela fez alguma coisa muito errada, é melhor confessar logo antes que a situação piore. Só que a Pilar, teimosa como sempre, nega. Diz que está tudo bem, que o Ulisses está imaginando coisas. A Silvana também percebe. Aquela cunhada que sempre foi ovelha desgarrada da família, aquela mulher que sempre soube ler as intenções das pessoas, ela chega até a Pilar e joga na cara. Pilar, você anda diferente, a Silvana diz com a voz firme. E eu quero saber o que está acontecendo. Se você fez alguma coisa que pode prejudicar meu filho, eu quero saber agora mesmo. A Pilar explode de raiva. Ela grita com a Silvana. Ela manda ela sair da casa dela. Manda ela cuidar da vida dela. Mas por dentro, meus amores, por dentro a Pilar está desesperada. Ela sente que alguma coisa está muito errada. Ela sente que está sendo observada. Ela sente que a qualquer momento algo pode explodir na cara dela. A Rosa, aquela funcionária fiel que sempre teve carinho pela Adriana e pelo Arthur, também começa a ligar os pontos. Ela pensa em tudo o que aconteceu desde a morte do patrão, nas mudanças bruscas de comportamento da Pilar, nas visitas suspeitas do Ademir, no jeito diferente como a Pilar passou a agir depois que a Adriana foi condenada. A Rosa não tem provas, mas ela tem um instinto. E o instinto dela grita que a Pilar tem culpa em muita coisa que aconteceu naquela família. A Pilar sente que está perdendo o controle. Ela, que sempre foi a manipuladora da situação. Ela, que sempre teve todos os fios da trama nas mãos. Agora sente que os fios estão escapando dos dedos dela. E o pior, ela não consegue identificar o que aconteceu. Não sabe onde está o furo na estratégia dela. Não sabe quem descobriu o quê. Enquanto a Pilar entra em pânico, o Pedro coloca o plano em prática. Ele reúne o Kleber, o parceiro mais fiel dele, e apresenta a gravação. O Kleber ouve o áudio inteiro com os olhos arregalados. Ele mal consegue acreditar no que está escutando. Isso é a peça de R$1.000 que a gente estava precisando. O Kleber diz, quase gritando de emoção. Isso, se for autêntico, se for admitido no processo, é o suficiente para reverter a condenação da Adriana e ainda mandar a Pilar direto para a cadeia. O Pedro e o Kleber começam a trabalhar dia e noite. Eles contratam um perito especializado em áudio para atestar a autenticidade da gravação. Eles cruzam as informações que a Pilar deu no áudio com os documentos do processo. Eles conferem cada nome citado, cada valor mencionado, cada data referenciada. E tudo bate, tudo se encaixa. A gravação é real. A confissão da Pilar é verdadeira, do começo ao fim. A Francesca aceita colaborar como testemunha. Ela sabe que vai ter que ir até a polícia, que vai ter que depor em juízo, que vai ficar exposta, mas ela topa. Ela topa porque acredita que a justiça precisa ser feita, porque não aguenta mais ver o Otoniel sofrer pela neta, porque quer poder olhar nos olhos daquele senhor amado dela e dizer que fez tudo o que estava ao alcance para libertar a Adriana. O perito confirma que o áudio não foi editado, que a voz é realmente da Pilar Brandão, que não houve nenhuma manipulação, que a gravação foi feita em ambiente adequado, com qualidade profissional. O processo contra a Pilar começa a ganhar corpo. Cada peça se encaixa perfeitamente. Cada prova reforça a anterior. É como se todo o universo estivesse conspirando para que a justiça finalmente prevalecesse. Só que a Pilar não é uma inimiga qualquer, meus amores. A Pilar tem faro. A Pilar tem contatos. A Pilar tem gente infiltrada em vários lugares. E de repente, do nada, ela recebe uma informação que gela o sangue dela. Alguém sussurra no ouvido da Pilar que existe uma gravação por aí. Uma gravação que envolve o nome dela. Uma gravação que pode ser explosiva. A Pilar sente o chão faltar debaixo dos pés. Ela começa a lembrar de todas as vezes que falou coisas comprometedoras em voz alta.
Ela começa a fazer um inventário mental de tudo o que pode ter sido registrado sem que ela soubesse. E aí, gente, a Pilar entra em desespero total. Ela liga para o Ademir imediatamente. Ela grita no telefone. Ela exige que o advogado a receba naquele mesmo instante. Que a situação chegou num ponto crítico, que precisam agir rápido. O Ademir recebe a Pilar no escritório. E quando ele ouve o que a cliente vem dizer, ele também sente o mundo desabar. Uma gravação? Que gravação? Quem gravou? O que foi gravado? A Pilar precisa contar tudo para ele. Cada detalhe daquela noite em que ela ficou sozinha na casa do Arthur. Cada palavra que ela pode ter deixado escapar. Quando a Pilar termina de contar, o Ademir empalidece. Se aquela gravação realmente existe, se ela realmente contém todas aquelas confissões que a Pilar acabou de descrever, meus amores, a coisa é grave demais. É o fim. É a cadeia. É a vergonha pública. É a destruição total. Pilar, escuta! O Ademir diz, com a voz baixa e firme. A gente precisa encontrar essa mulher, essa tal de Francesca. A gente precisa descobrir onde ela mora, onde ela vive, como ela é. E a gente precisa destruir essa gravação de qualquer jeito. A Pilar concorda desesperada. Ela sai do escritório do Ademir em direção ao apartamento do Arthur. Ela vira o apartamento de cabeça para baixo, procurando pistas. Ela pergunta para Rosa, para Diná, para todo mundo que trabalhava lá, se conhecem uma mulher chamada Francesca. Mas ninguém sabe informar direito. Aquela mulher misteriosa, aquela figura que aparecia e sumia como uma sombra, agora se tornou o alvo principal da caçada da Pilar. O Ademir contrata pessoas para investigar, para tentar encontrar essa Francesca, para descobrir onde ela está escondida. O clima no escritório é de guerra total. Cada minuto que passa é um minuto a mais em que aquela gravação pode chegar em mãos ainda mais perigosas. O medo de uma denúncia formal aumenta a cada segundo. Mas a Francesca, meus queridos, a Francesca é mais esperta do que qualquer um poderia imaginar. Ela, sabendo que a Pilar poderia começar a caçar ela, decide sumir por uns dias. Ela sai da cidade, vai para um lugar seguro que só ela e o Pedro conhecem. Ela leva o celular original com a gravação e algumas cópias com ela. Enquanto isso, o Pedro guarda outras cópias em cofres bancários, em contas de e-mail seguras, em pendrives escondidos em vários lugares diferentes. Nada, absolutamente nada, pode ser perdido. A Pilar procura a Francesca por dias e não encontra. Ela vira o mundo do avesso e nada. A tensão dentro dela cresce e cresce. Ela mal consegue dormir, mal consegue comer, mal consegue pensar direito. Cada barulho na rua a assusta. Cada olhar que ela recebe a apavora. Ela sabe que a qualquer momento aquela bomba pode estourar na cara dela. E enquanto a Pilar se debatia naquela agonia sem fim, meus queridos, uma cena de arrepiar acontecia dentro do apartamento do Arthur. A vilã, completamente fora de si, começou a vasculhar cada canto daquela residência maldita, procurando pistas da tal Francesca. Ela virou gavetas, revirou armários, bagunçou papéis, arrancou tapetes. Ela parecia uma louca varrida procurando um fantasma que ela nem sabia como identificar. A Rosa, coitada, tentava acompanhar aquela histeria toda com os olhos arregalados. A funcionária fiel não entendia o que estava acontecendo com a patroa. A Pilar gritava sozinha, xingava sozinha, batia nas próprias pernas de frustração. Meu Deus do céu, gente, era uma cena que dava até pena. Se não fosse tudo o que essa mulher fez para merecer aquele desespero. Onde ela está? A Pilar gritava, jogando objetos pelo chão. Onde essa mulher se escondeu? Como é possível uma pessoa sumir assim, do nada, sem deixar rastro? Alguém tem que saber alguma coisa. A Rosa arriscou tentar acalmar a Pilar. Mas a vilã se voltou contra ela com toda a força da raiva acumulada. Começou a acusar a funcionária de estar envolvida na conspiração, de estar escondendo informações sobre a família da Adriana, de estar ajudando os inimigos dela por debaixo dos panos. A Rosa, chorando muito, negava tudo. Jurava que não sabia de nada. Suplicava para Pilar acreditar nela. Foi de partir o coração. A Rosa, aquela mulher trabalhadora e digna, sendo humilhada por uma criatura que não merecia nem sentar na mesma sala que ela. E a Pilar, cada vez mais paranoica, cada vez mais desequilibrada, começou a ver inimigos em todos os lugares. Ela olhava para o porteiro do prédio com desconfiança. Olhava para a faxineira com desconfiança. Olhava até para o próprio irmão Ulisses com desconfiança.
O Ademir, quando soube desse novo surto da cliente, correu até o apartamento. Ele encontrou a Pilar em um estado deplorável, sentada no chão da sala, cercada de objetos quebrados, com o cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos de choro. Ele nunca tinha visto uma pessoa tão poderosa reduzida a um espetáculo tão triste como aquele. Meu Deus do céu! Meus amores! Era como ver uma rainha caindo do trono em câmera lenta. Pilar, a senhora precisa se controlar. O Ademir tentou argumentar, ajoelhando ao lado dela. Se a senhora continuar assim, vão dizer que a senhora está louca. E aí não vou conseguir defender a senhora de jeito nenhum. Mas a Pilar não escutava mais ninguém. Ela estava em um mundo próprio. Um mundo de terror absoluto. Um mundo onde cada sombra parecia carregar uma sentença de prisão. E era esse o preço, meus queridos. Esse era o preço que ela estava começando a pagar pelas maldades acumuladas ao longo de toda a vida dela. E chega o dia que a Pilar tanto temia, o dia da grande revelação. O Pedro e o Kleber, com todas as provas devidamente autenticadas, com a Francesca disposta a testemunhar, com o processo revisional já em andamento na justiça, marcam uma reunião. Uma reunião que vai reunir várias pessoas. Estão todos ali. A família da Adriana, incluindo o Otoniel, a Elisa, o Maurício, alguns membros da família Brandão que aceitaram participar depois de tanta insistência. E, claro, o próprio Ademir, na condição de advogado da Pilar. A Pilar chega desconfiada, sem saber direito o que está acontecendo, mas com a impressão terrível de que sua vida está prestes a explodir. E aí, gente, chegou a hora. O Pedro se levanta. Ele olha para cada um dos presentes. Ele olha longamente para Pilar. E aí, ele aperta o botão do dispositivo. A gravação começa a tocar. A voz da Pilar sai do alto-falante clara, firme, assustadora. Cada palavra que ela disse naquela noite fatídica ecoa pela sala. Cada risada maldosa, cada confissão explícita, cada detalhe do plano contra a Adriana. Meu Deus do céu, gente! Que momento! O silêncio na sala é sepulcral. Todos os presentes ficam de queixo caído. Ninguém acredita no que está ouvindo. O Ulisses arregala os olhos. A Silvana leva as mãos à boca. O Otoniel começa a chorar de raiva. A Elisa se agarra ao braço do Maurício sem conseguir acreditar. E a Pilar? Ah, a Pilar, meus amores. A Pilar fica paralisada. Ela sente o corpo travar. Ela sente o coração parar por segundos. Ela olha em volta e vê os olhares de horror de todos os presentes. Ela tenta falar, tenta se defender, tenta gritar que aquilo é uma armação, que aquela voz não é dela, que alguém está tramando contra ela. Mas ninguém acredita. Ninguém pode acreditar depois de ouvir aquela gravação tão clara, tão detalhada, tão devastadora. O Ademir também fica paralisado. Ele sabe que perdeu essa batalha. Ele sabe que não tem defesa possível para uma prova tão contundente. Ele tenta ganhar tempo. Tenta pedir análises técnicas. Tenta questionar a legalidade da obtenção da gravação. Mas o Pedro já vem preparado. Ele tem todos os documentos, todas as autenticações, todas as autorizações. É jogo perdido para o advogado. A Adriana, apesar de não estar presente naquela sala, é imediatamente informada por telefone. O Pedro liga para ela do próprio local. Ele coloca o celular no viva voz. Ele deixa a Adriana ouvir a voz da Pilar, confessando tudo. A Adriana chora de emoção, chora de alívio, chora de gratidão. Ela vê a verdade finalmente aparecer, finalmente ser reconhecida por todos. Adriana, minha amada. O Pedro diz com a voz embargada. A verdade finalmente veio à tona. Eu prometo para você, com todas as minhas forças, que vou levar a Pilar até as últimas consequências da justiça. Ela vai pagar por cada dia que você passou presa injustamente. Ela vai pagar por tudo o que fez com a sua família. Eu juro por tudo que é mais sagrado. A Adriana, do outro lado da linha, mal consegue falar de tanto chorar. Ela agradece. Agradece ao Pedro, agradece a Francesca, agradece a Deus, agradece a vida, porque finalmente, a justiça está começando a acontecer. E a Pilar? A Pilar, meus amores, olha em volta daquela sala e vê o mundo dela desabando por completo. Ela vê a própria família virando as costas para ela. Ela vê o Ademir sem ter mais o que fazer. Ela vê a prova irrefutável do próprio crime tocando no aparelho de som. E aí, naquele momento exato, a Pilar percebe uma coisa que vai marcar ela para sempre. Ela percebe que aquela é apenas a maior derrota da vida dela. Que a partir daquele momento, tudo vai começar a desmoronar. Que o dinheiro roubado do irmão não vai adiantar de nada.
que o apartamento tomado à força vai voltar para a família certa, que a herança planejada com tanta maldade vai escapar dos dedos dela, que a vida perfeita que ela sonhou construir sobre a desgraça dos outros está prestes a virar cinzas. A Pilar cai na cadeira. Ela leva as mãos ao rosto. Ela começa a soluçar. Mas não é choro de arrependimento, meus queridos. Não, é choro de raiva, de frustração, de ódio. Porque a Pilar é assim mesmo. Ela não sente remorso, ela sente rancor. E aquele rancor agora vai se voltar contra ela mesma, porque ela sabe que o inferno acabou de começar. Enquanto ela cai em prantos, o Otoniel se levanta. Aquele senhor amado, aquele patriarca da família, ele olha bem nos olhos da Pilar e fala uma frase que fica ecoando pela sala. A senhora vai pagar por tudo, dona Pilar. O Otoniel diz com uma dignidade que só os homens de bem têm. Cada lágrima que a minha neta chorou por sua causa, a senhora vai pagar. Cada dia que ela ficou presa injustamente, a senhora vai pagar. E que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque a justiça dos homens não vai ter. Aquela frase, meus amores, aquela frase é como uma sentença de morte para Pilar. Ela olha para o Otoniel e vê ali toda a dignidade que ela nunca teve na vida. Vê ali toda a integridade que ela nunca conseguiu construir. E se sente pequena, pequena, como nunca se sentiu antes. E é assim, meus queridos, que a queda da Pilar finalmente começa. Não com um estrondo, não com uma explosão, mas com o silêncio ensurdecedor de uma sala inteira de pessoas descobrindo, ao mesmo tempo, a verdade sobre o monstro que vivia entre eles. A partir desse momento, tudo vai mudar. A Adriana vai começar a caminhar para fora da prisão. O Pedro vai poder finalmente viver o amor que sente pela mulher da vida dele. A família da Adriana vai poder respirar em paz. O Otoniel vai poder abraçar a neta amada em liberdade. A Francesca vai ser reconhecida como a heroína que ela foi. E o Ademir? Ah, o Ademir vai começar a se dar conta de que também está com o pescoço na guilhotina. E a Pilar, gente, a Pilar vai enfrentar o pior dos pesadelos. Ela que se achava intocável, ela que se achava a rainha absoluta daquela família, ela vai descobrir na pele o que é ser rejeitada, humilhada, perseguida pela justiça. E vai descobrir também que a maior tragédia da vida dela não vai ser a cadeia, não vai ser a perda da herança, não vai ser a vergonha pública. A maior tragédia da vida da Pilar vai ser descobrir que ela mesma, com as próprias palavras, com a própria arrogância, com a própria confiança em demasia, ela mesma foi a responsável pela própria destruição. Foi ela quem falou demais. Foi ela quem se achou intocável. Foi ela quem confessou tudo achando que estava sozinha. E agora? Agora ela vai ter que carregar para sempre o peso de ter sido a arquiteta da própria queda. E vocês, meus queridos, o que estão achando dessa reviravolta espetacular? Vocês acham que a Pilar merece perdão depois de tudo o que fez com a Adriana e com a família dela? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a vilã mais malvada dessa novela? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, viu? E não esquece de dar aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos incríveis dessa novela sensacional. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo, meus amores!